Olá, amigo e amiga internauta que acessa o blog da comunicação. Está no ar o segundo podcast do programa Conexão Rio-São Paulo, a qual eu, James Freitas, tenho o prazer e a honra de comandar. Hoje receberemos em nosso programa a jornalista carioca Maísa Capobianco, também colunista do blog, e o paulista, editor do blog da comunicação, que posso dizer que até não é 100% paulista, já que ele tem raízes carioca, Guilherme Freitas. Olá, Maísa. É um prazer tê-la conosco na gravação desse podcast. Oi, James. Oi, Guilherme. Boa noite. Prazer é meu. Vamos lá. Guilherme, você já participou do nosso primeiro programa. É muito bom vê-lo aqui novamente. Olá, James. Olá, Maísa. E olá aí pro amigo internauta que está ouvindo mais um podcast do blog. Pois bem, pessoal. É um prazer com vocês, né, nessa gravação do Conexão Rio-São Paulo. E o tema do programa dessa semana é algo polêmico, que será ouvido muitas e muitas vezes até o final da campanha eleitoral, que está próxima do início. Segurança pública. Aqui em São Paulo, facções criminosas executaram uma série de atentados contra a Rota. Para quem não sabe, Rota significa Rondas Ostensivas Tobias Aguiar, que é a elite da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Maísa, eu posso comparar a Rota de São Paulo com o BOPE no Rio de Janeiro? E emendando uma pergunta na outra, como você vê no Rio de Janeiro a guerra entre polícia e bandido? No Rio, os bandidos ainda temem o BOPE? Olha, eu acho que, infelizmente, a polícia é que tem medo dos bandidos aqui no Rio. Porque uma amiga estava me contando que essa semana, ela mora em Caxias, estava na rua, passa um cara com um fuzil do lado dela e ainda fala: senhora, boa noite. Onde que está a polícia numa hora dessa? Então, assim, eu trabalho ali perto da Avenida Brasil, sabe? É o tempo todo, a gente ouve tiros, você não vê polícia ali nem nada. Hoje viraram para mim e falaram assim: olha, aqui a gente está cercado de 4 comunidades. 2 desse lado são do Comando Vermelho e do outro lado são de outra facção. E às vezes elas resolvem trocar tiros aqui durante o dia. Então você tem um cuidado, sabe? Mas você não vê polícia ali fazendo a segurança, não vê nada. Então eu fico assim, gente, a gente está cercado aqui pelos bandidos, é isso mesmo. E a sociedade parece que se conforma com isso, porque o máximo que eles fazem é alertar a gente: ó, toma cuidado, porque às vezes pode ter um tiroteio por aqui, mas é muito louca a situação aqui no Rio, muito louca. Mas tá tranquilo, tá tendo um tiroteio, mas fica sossegada. Mas fica calma, não saia do lugar, sabe? Daqui a pouco passa. Não, e o pior é o que a mulher falou: o que a gente tem medo é chegar a polícia. Então as pessoas que deveriam fazer a segurança são temidas pela população? Temidas porque elas pensam: se chegar a polícia, aí vai ter um tiroteio maior. Se tiver um tiroteio maior, pode atingir a gente, mas enquanto estão só os bandidos, não tem problema, porque a briga é entre eles. Aí eu fico, meu Deus, não funciona isso, sabe, né? É uma situação complicada. Agora eu queria saber do Guilherme. Guilherme, você que mora em São Paulo, eu queria que você fizesse sua análise sobre essa pergunta, se você acha que aqui em São Paulo, com esses atentados perante a elite da Polícia Militar do Estado, eu queria saber se você acredita que perdeu o respeito, ou se perdeu o respeito, eu digo assim, de temer o poder de ação da Rota. Bom, eu acho que esse tipo de atentado, né, foi um fato meio que isolado, porque não se repetiu, né, ao longo da semana. Mas eu acho que é mais um alerta, né, para mostrar, né, que os bandidos hoje, aqui em São Paulo, pelo menos, não temem a polícia, né. Eles vão para cima de policial. Eu li algumas notícias na mídia nos últimos dias de vários tiroteios, de bandido enfrentando a polícia sem ter medo. Então eu acho que a polícia perdeu um pouquinho de respeito, né, perante aos bandidos. Os bandidos hoje, eles não estão assim, eles não têm medo de partir para cima da polícia, eles não se sentem intimados, né, com a presença da polícia. A Rota, a gente sabe que é um tipo de polícia diferente da militar, né? Eles têm um jeito mais de se impor, né, como o BOPE, mas eu acho que hoje o crime
os bandidos hoje não estão tendo aquele respeito que tinham pela polícia, né? A polícia também perdeu um pouco de prestígio até com a própria população, né? Em muitos lugares aqui em São Paulo, periferia, é comum ver os moradores desses locais acobertando bandidos, defendendo traficantes e não querendo que a polícia vá até o local onde eles estão. Então, eu acho que a polícia perdeu um pouco de prestígio, de respeito e tem que agora dar a volta por cima, né? Tem que reconquistar o prestígio que tinha de antigamente. Mas eu acho que esse tipo de atentado que a Rota sofreu foi mais um alerta do que um tipo assim de coisa que vai se ocorrer frequentemente, né? Eu acho que é mais um aviso para os policiais e principalmente para a Rota, mostrando aí que os bandidos hoje não têm medo da polícia e da Rota. Correto. Principalmente que a polícia precisa se modernizar também, né? Porque às vezes você vê que os bandidos estão com armamento melhor que os dos policiais, não é verdade? Então... Além dos casos que os policiais vendem as armas para os bandidos, né? Quando o Estado tem as armas, várias vezes no mercado negro eles vendem para os bandidos. Uma outra coisa que eu queria falar, abordar até com a Maísa, primeiramente, aqui em São Paulo, né, na corrida eleitoral para o governo, está à tona. Teve um candidato aqui, o Celso Russomano, do PP, que ele declarou em entrevista, caso eleito, ele acumularia o cargo de governador e secretário da Segurança Pública, até resolver o problema da segurança no estado de São Paulo. Eu queria saber como está, aqui andas, né, a corrida no estado do Rio, no sentido para o governador, né, para a escolha do governador, e quais os planos, se há mudanças à vista no sistema do Rio de Janeiro. Eu acho que ou a segurança pública em São Paulo está numa situação muito boa, ou o Celso Russomano está muito louco, porque é uma questão tão complexa que eu acho que precisaria de vários mandatos, de vários governadores para poder começar a resolver a situação. Então eu acho assim, se ele vai ser governador, ele tem que focar no todo, né? Coordenar as equipes para resolverem todos os problemas. Aqui no Rio, nossa, isso nunca funcionaria. Porque, por exemplo, o Cabral e o Gabeira frisam muito, é claro, a situação da segurança pública. Mas existem vários outros fatores que devem ser, né, melhorados. E aqui no Rio, o Gabeira e o Cabral, com certeza, também frisam muito a situação da segurança pública, que eu acho que é uma das coisas mais importantes que tem que ser resolvida a curto prazo aqui no Rio. Mas várias outras coisas também têm que ser levadas em consideração. Educação, saúde, alimentação. Acho que saúde aqui no Rio é uma das coisas assim, primordiais também. Atendimento público é péssimo. Nos hospitais, qualquer hora que você chegar, o pessoal nos ambulatórios, nas filas e tal. Mas eu acho que aqui no Rio nunca funcionaria isso. Até porque aqui a violência acho que é mais territorial, né? Por ter essa coisa das comunidades. Acho que a polícia meio que sabe onde os bandidos estão, mas não tem coragem de chegar até lá. Então elas fazem aquela escolha. Ou a gente vai lá e corre o risco de colocar a população em risco, de ter tiroteio, ou a gente não faz nada e deixa a população no meio do bandido. Então, acho que é uma escolha que também o governador tem que fazer.